Quantas vezes você já se deitou com o coração apertado, sem conseguir conter as lágrimas? Há noites em que a alma parece sufocar, em que os pensamentos não param e o medo do amanhã grita mais alto que a esperança. Nessas horas, o tempo desacelera e a dor parece eterna. Você já viveu esse tipo de silêncio? Um silêncio tão denso que até respirar se torna um esforço? É nessas madrugadas que muitos se perguntam: Deus está me ouvindo? Esse sentimento não é incomum. A vida impõe pesos que nem sempre conseguimos carregar com firmeza. Um diagnóstico inesperado, uma perda irreparável, um casamento à beira do colapso, uma porta que se fecha sem aviso. São feridas abertas que sangram no escuro da noite. E enquanto o mundo dorme, você luta para manter sua fé viva. A maioria das pessoas, mesmo as que caminham com Deus há anos, em algum momento enfrentam noites longas demais, solitárias demais. É como atravessar um túnel, sem saber se existe realmente uma saída. Você ora, espera, e a resposta não vem. Dá passos, mas tudo continua imóvel. A impressão é de que o céu está em silêncio e o coração se desgasta tentando entender o motivo de tanta demora. Mas será que o problema está no silêncio ou na nossa forma de enxergar o tempo? Às vezes, o choro não é sinal de fraqueza, mas parte do processo de cura. A lágrima, mesmo silenciosa, pode ser uma forma de diálogo com Deus. É nesses momentos que o coração se rende e a alma se abre com sinceridade. Você pode estar em uma dessas noites agora e talvez esteja cansado de lutar, mas preste atenção. Essa dor tem um limite. Ela não é eterna. E ainda que hoje pareça impossível acreditar, há uma promessa que você precisa ouvir. Há palavras que não apenas confortam, elas transformam. Em meio ao desespero, uma frase pode reacender o que parecia apagado. E é justamente nesse cenário de dor que Deus nos oferece uma verdade poderosa, carregada de esperança, que atravessa o tempo e chega até nós hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Pare por um instante. Leia de novo. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração firme do caráter de Deus. Não diz que a dor será evitada, mas que ela tem fim. A noite existe, mas a manhã é garantida. O pranto é real, mas a alegria é certa. Ao pronunciar essas palavras, respire fundo. Deixe que cada sílaba entre com força no seu espírito. Imagine o salmista Davi dizendo isso após noites em que também se sentiu esmagado, aflito, sozinho. Ele não estava escrevendo em um momento confortável. Pelo contrário, ele estava celebrando algo que veio depois de muito sofrimento. Esse versículo carrega mais do que consolo. Ele traz direção. Quando Deus diz que a alegria vem pela manhã, ele está afirmando que nenhuma escuridão é permanente. Não importa o quão profunda seja a dor, o quão longa seja a espera, o quão silenciosa seja a madrugada. Existe um limite estabelecido por Deus, e quando esse limite é alcançado, a luz volta a brilhar. É preciso ler esse versículo com reverência. Ele fala sobre o tempo de Deus, que nem sempre é igual ao nosso. Fala sobre o cuidado dele mesmo quando não conseguimos sentir, e nos lembra de que existe um propósito no processo. Você consegue imaginar o amanhecer depois dessa noite que está vivendo? Talvez hoje pareça distante, mas a palavra não falha. E se Deus disse que a alegria vem, então ela virá. Não porque você merece, mas porque Ele prometeu, e Ele cumpre. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveite esse momento e se inscreva no canal. Aqui, a gente compartilha palavras que fortalecem a fé e trazem direção para a vida. Vamos caminhar juntos com Deus. Para entender o poder do versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Precisamos voltar ao contexto em que ele foi escrito. Essa frase faz parte do Salmo 30, um cântico de gratidão composto por Davi,
um dos personagens mais marcantes da Bíblia. Esse salmo não nasceu em um palácio confortável, mas sim de experiências profundas, marcadas por lutas internas e externas. Davi era rei, mas antes disso foi pastor, músico, fugitivo e guerreiro. Ele conheceu o desprezo, o medo e o abandono. Fugiu de Saul, escondeu-se em cavernas, foi traído por pessoas próximas, caiu em pecado e enfrentou as consequências de suas próprias escolhas. Ele sabia o que era chorar no escuro e se sentir quebrado diante de Deus. Não era um homem perfeito, mas era sincero. No Salmo 30, Davi está comemorando um livramento. Muitos estudiosos acreditam que ele escreveu esse cântico depois de ter sido curado de uma doença grave, ou após ser poupado da morte em um momento de crise. O início do salmo revela seu coração. Ele exalta a Deus por tê-lo tirado de um vale profundo e o ter colocado de pé novamente. Não foi um livramento rápido, mas foi definitivo. Ao declarar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Davi está falando de algo que ele viveu. Ele não escreveu por teoria. Ele sabia como era se sentir esquecido, mas também experimentou o consolo divino. Ele sabia que Deus permite o quebrantamento, mas também restaura com compaixão. Esse versículo não é um slogan motivacional. É o testemunho real de alguém que viu Deus agir no limite da dor. E isso nos dá confiança. Se aconteceu com Davi, pode acontecer conosco. Deus não mudou. Seu caráter continua fiel. Ele continua enxugando lágrimas e transformando noites escuras em manhãs luminosas. Talvez hoje você esteja em silêncio, tentando entender o que deu errado. Carrega o peso de decisões difíceis ou de situações que fugiram do seu controle e sente como se Deus tivesse se afastado. Mas a verdade é que Ele nunca deixou você. Mesmo quando o céu parece fechado, Deus está presente e trabalhando. Essa promessa não é para o passado. Ela é para hoje. O choro pode durar sim, pode ser intenso e persistente, mas ele tem fim. Deus estabelece limites para a dor. Nenhuma noite é eterna quando Ele está no controle. Amanhã não depende do relógio humano, depende da ação divina. E essa ação pode acontecer de formas inesperadas. A alegria que Deus traz não é apenas emocional. É uma paz que invade por dentro, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado. É quando você consegue respirar fundo no meio da luta e dizer: eu não entendo tudo, mas confio. Essa confiança não nasce de palavras bonitas, mas de experiências com Deus ao longo da caminhada. Não significa que será fácil. Há noites longas, com lágrimas que parecem não ter fim. Mas mesmo assim, a palavra é clara. A alegria virá, e ela não chega atrasada. Deus sabe exatamente o momento em que o socorro precisa acontecer. O que hoje parece confuso, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã será cicatriz curada. Você pode até não ver agora, mas continue crendo. O sol não deixou de existir só porque está nublado. Da mesma forma, o agir de Deus continua mesmo quando você não sente. A fé não é cega, ela enxerga além da escuridão. Aplique essa promessa hoje. Ore com sinceridade, abra seu coração, derrame suas dores diante dele. Você não foi esquecido. A noite pode estar intensa, mas o dia já está a caminho. Agora que você ouviu essa promessa, é hora de escolher em que vai acreditar. Na escuridão que te cerca ou na luz que Deus prometeu. Talvez o coração ainda esteja apertado, e os olhos cansados de esperar. Mas mesmo assim, existe uma decisão que só você pode tomar. Continuar crendo. A fé verdadeira nasce quando tudo ao redor diz o contrário. Quando a lógica aponta para o fim, mas o Espírito insiste em permanecer firme. Deus não está pedindo que você entenda tudo. Ele está pedindo que você confie. A confiança não vem da explicação, mas da presença. E a presença dele nunca falha.
Por isso, hoje, ao ouvir essa mensagem, eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Declarar fé antes do amanhecer. Ainda que a resposta não tenha chegado, ainda que a cura não tenha vindo, ainda que a porta esteja fechada, diga: Senhor, eu confio, eu creio na Tua palavra, eu espero pela manhã. E para selar esse momento, vamos orar. Deus, Tu conheces cada lágrima, cada noite escura, cada silêncio que dói. Hoje eu apresento diante de Ti esse coração cansado, essa alma sobrecarregada. Fortalece quem está à beira de desistir. Renova a esperança de quem já não vê saída. Que essa promessa se cumpra no tempo certo, que a alegria venha, que a luz renasça, que a fé permaneça. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, não está mais sozinho. Algo já começou a mudar. Pode ser que o cenário ainda pareça igual, mas por dentro a luz já começou a nascer. E quando Deus começa algo, Ele termina. Não se esqueça, a noite não define o seu futuro. A última palavra vem do Deus que transforma lágrimas em cânticos, e Ele ainda está escrevendo a sua história. Se essa palavra falou ao seu coração, aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a mensagem de Deus. E se você quiser continuar refletindo, dê uma olhada nos outros vídeos aqui. Tem muito conteúdo que pode fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo.